Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a ambiguidade no discurso freudiano. Vamos começar imaginando o consultório do Dr. Freud em Viena nos anos de 1900, no ano de 1900, né, idos de 1900, um divã, uma poltrona, o silêncio que antecede uma fala, e uma escuta que se inaugura ali pela primeira vez, não para decifrar o que o outro diz, mas para ouvir o que se diz sem que o sujeito saiba. Nasce assim um novo discurso, o discurso freudiano, um discurso que não se organiza pela lógica da verdade, mas pela lógica do desejo. E é justamente aí que encontramos a ambiguidade, não como um defeito ou contradição, mas como a alma da linguagem psicanalítica. Freud escreve num tempo em que a ciência buscava certezas, leis universais, previsibilidade, mas ele descobre que o inconsciente fala em outra gramática, né? Uma linguagem feita de deslocamentos, lapsos, sonhos, atos falhos, tudo aquilo que escapa à clareza. Freud se coloca, então, num lugar um tanto paradoxal. Ele é médico e poeta, cientista e intérprete, homem das ciências e do mito. Seu discurso transita entre registros distintos, o biológico e o simbólico, o racional e o enigmático. Ele não pretende fundar uma ciência exata da alma, mas uma ciência do equívoco, uma ciência do mal-entendido. Quem não conhece a famosa frase em alemão, Wo es war, so soll ich werden? Onde isso estava, devo advir. Em 1933, Freud escreve isso. Essa frase é uma síntese da ambiguidade freudiana. Muitos a interpretam como um chamado à razão. O eu deve dominar o isso, o inconsciente. Mas essa leitura simplifica o que Freud quis dizer. Na verdade, Freud nos convida a habitar essa zona de tensão entre eu e o inconsciente, o isso. A não expulsar o inconsciente, mas deixar que ele fale, que ele se manifeste, que o sujeito se construa a partir desse campo de forças contraditórias, a força do eu e a força do inconsciente. O inconsciente, desde a interpretação dos sonhos, Freud mostra que o inconsciente é o território da ambiguidade. O sonho nunca diz o que parece dizer, ele dissimula o desejo. O conteúdo manifesto encobre o conteúdo latente. A linguagem onírica é feita de condensações e deslocamentos, dois mecanismos básicos dos sonhos, onde uma imagem pode significar muitas coisas ao mesmo tempo. É o reino do duplo sentido, aquilo que Lacan mais tarde chamaria de equívoco estrutural da linguagem. Freud percebe que a fala humana nunca é transparente, sempre diz mais ou menos do que parece dizer. Um simples lapso, uma simples palavra fora do local que ela deveria aparecer, um erro de nome, um gesto trocado, revela o sujeito dividido entre aquilo que quer dizer e o que teme dizer. Essa é a ambiguidade da linguagem humana. Dizer e esconder, revelar e disfarçar, significar e enganar ao mesmo tempo. O discurso freudiano acolhe essa ambiguidade, não a corrige, acolhe. Ele escuta o que escapa ao controle do eu.
ao controle daquele que fala, né? A ambiguidade também atravessa o conceito de trip, de pulsão, né? Freud a define como um conceito fronteiriço entre o psicológico e o somático. Isso já é uma ambiguidade radical. A pulsão não é um instinto biológico nem representação mental pura. É uma força intermediária, uma ponte entre corpo e palavra, natureza e cultura, né? Cada pulsão é ambivalente. Ama e odeia, busca e recua, cria e destrói. No campo da sexualidade, isso se torna ainda mais evidente. Em três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud mostra que a sexualidade humana ela é polimorfa, ou seja, sem forma, desviada e múltipla. Não há uma forma natural de desejar. O desejo é, por essência, atravessado por desvios e contradições. Aqui nós vemos essa questão da ambiguidade também. Cada pulsão ela é sempre ambivalente. E aqui que Freud rompe com a moral da época e também com qualquer futura moral que queira purificar o desejo. A psicanálise nasce para ouvir o impuro, o ambíguo, o indecifrável. Essa é a função da psicanálise, né? Podemos dizer até que, com o avanço da sua teoria, Freud vai ainda mais longe, mais fundo. Em Além do Princípio do Prazer, de 1920, ele reconhece que nem tudo no homem busca o prazer. Há algo que está sempre buscando o desprazer, vamos dizer assim, né? Buscando a repetição que nos faz sofrer. Há algo que resiste, que repete, que se repete no mesmo sofrimento. E é aí que Freud introduz a ideia de pulsão de morte, coexistindo com a pulsão de vida, Eros e Thanatos, né? Thanatos, pulsão de morte, Eros, pulsão de vida. Essas duas forças, Eros e Thanatos, elas são indissociáveis. Onde há amor, há destrutividade. Onde há vínculo, há também a tentação de desligamento. A vida é movida por essa oscilação entre unir e separar, entre construir e desmanchar. Essa é talvez a maior ambiguidade do discurso freudiano. A de que o humano é ao mesmo tempo força de criação e de aniquilamento. É interessante quando pensamos nisso. O humano é ao mesmo tempo força de criação e de aniquilamento. Freud não idealiza o homem, ele o reconhece com a sua tragédia. Existe uma ambiguidade também no analista. Mas a ambiguidade não está apenas no sujeito que está sendo analisado, também está no analista, na própria fala analítica. Freud nos mostra que o analista não deve saber de antemão o sentido do que o outro diz. Ele deve sustentar o não saber. Uma escuta aberta, flutuante. O analista fala, mas sua fala ela é medida, ela é ponderada, atravessada pela dúvida, pelo silêncio. O discurso freudiano é um discurso sem garantias, que não oferece respostas prontas, mas convida à escuta do próprio enigma. O analista está entre dois polos, entre o saber e o não saber, entre o silêncio e a palavra. Ele ocupa, por assim dizer, o lugar da ambiguidade. O lugar onde o sentido se constrói na relação e não pela imposição. Vamos também pensar aqui um pouco na questão da ambiguidade na ética.
né? Há, portanto, uma ética na ambiguidade. Freud nunca prometeu cura no sentido de normalização. A cura em psicanálise é o sujeito apropriar-se do seu próprio mal-entendido, do seu modo singular de desejar e sofrer. O discurso freudiano, ele não busca eliminar o sintoma, mas compreender sua lógica, decifrar sua função. Ser sujeito no sentido freudiano é viver dividido. Aceitar que o inconsciente sempre dirá algo do que além daquilo que se queira dizer. E isso é libertador. No sentido freudiano, é libertador. É reconhecer que a verdade humana é sempre uma verdade em falta, em movimento, em tradução. A psicanálise, então, não apenas fala de ambiguidade, ela opera pela ambiguidade. O método de associação livre, por exemplo, é um convite para deixar a linguagem circular sem censura, deixando que o duplo sentido emerja. A interpretação, por sua vez, não fixa o significado, abre caminhos para sentido, para dar sentido. Cada interpretação é um ato poético. É uma costura provisória entre o dito e o não dito. O discurso freudiano é um discurso que não fecha o texto da alma, mas mantém aberto, pulsante, em constante ressignificação, uma dinâmica psíquica total. Freud escrevia como quem sonha, né? Em suas obras, nós encontramos o rigor de um médico e a imaginação de um escritor, né? Ele cita mitos gregos, tragédias, poemas, metáforas de arqueologia e da escavação. Nós vamos encontrar, enfim, um pensamento que é construído o tempo inteiro, como se os escritos de Freud nos mostrasse a evolução do seu pensamento. Ele não volta e revisa. Ele vai falando, vai mostrando, negando algumas coisas que disse antes. O próprio discurso já é por si um discurso ambíguo, né? Essa linguagem simbólica que ele usa dos mitos, das metáforas, né? Não é um mero enfeite. É a própria forma de dizer o indizível. Ao falar do inconsciente, Freud sabia que não se tratava de descrever um objeto, mas de tocar um mistério. Seu discurso é científico, mas também literário, racional, mas profundamente poético. E é essa mistura, essa tensão entre ciência e poesia que faz de Freud um autor de, vamos dizer assim, de fronteira, um pensador da ambiguidade. Podemos também pensar aqui, né, concluindo essa fala, em última instância, o discurso freudiano é ambíguo porque o humano é ambíguo. O sujeito não é coerente, não é transparente, não é inteiro, né? Ele é feito de contradições, de restos, de lapsos, de desejos que se cruzam e se traem. Freud nos convida a escutar o ruído do inconsciente e a acolher o equívoco como parte constitutiva da existência humana. A psicanálise não promete eliminar a ambiguidade, ela vai nos ensinar a habitá-la. E talvez seja exatamente aí que mora a sua força ética e transformadora. A coragem nós podemos pensar aqui, né, que a psicanálise não prometendo eliminar a ambiguidade, ela de uma certa forma sustenta essa ambiguidade. E talvez seja exatamente aí que mora a sua força ética e transformadora, a coragem de sustentar o não saber, o desejo dividido, o sentido que se escapa
e mesmo assim continuar falando, né? Vamos encerrar aqui o nossa fala de hoje falando uma coisa que Lacan fala, retomando Freud. A verdade não pode ser toda dita. Aqui também já há ambiguidade, né? Ou seja, parte da verdade ela é oculta, ela não pode ser toda dita. É interessante Lacan falar isso, porque quando ele fala isso, ele fala do simbólico, que é a verdade pensada de cada um, né? E ela não pode ser toda dita porque existe o real. E o real é aquilo que não tem significante. É aquilo que de alguma forma nos escapa, né? Não se pode nomear. Então o discurso freudiano permanece vivo porque não se fecha em definições. Ele é uma fala aberta, em permanente construção, uma linguagem que se desfaz e a cada análise o sujeito cria, recria, contradiz, né? A cada palavra há ali, a cada frase há ali ambiguidades, contradições, enigmas. E talvez a maior homenagem que possamos fazer a Freud seja continuar falando a partir dessa ambiguidade, né? O analista seguir essa ambiguidade, onde o sentido nunca é único, mas sempre múltiplo, inquietante, profundamente humano. O humano é por si inquieto, o humano é por si ambíguo. Paramos por hoje, por aqui. Apenas queria mostrar um pouco dessa ambiguidade que está no discurso freudiano e orientar quem está lendo Freud que vocês vão encontrar muitas ambiguidades e contradições, porque Freud ele escreve e vai desenvolvendo o seu pensamento. Ele não faz revisão e corta partes que contradiz outras. Não, ele vai escrevendo da forma que ele vai pensando e suas obras todas é o desenvolvimento do seu pensamento. E esse desenvolvimento inclui algumas ambiguidades e contradições, certo? É isso.